Bem-vindos, bem-vindos. Tem uma questão nas vivências com a ayahuasca, e não só com a ayahuasca, mas em outras técnicas também, em outros processos terapêuticos, que você já deve ter ou experimentado, ou visto alguém falar. Não senti nada. Não aconteceu nada. E para aquelas pessoas que têm uma vivência, elas ficam se perguntando, mas como é que essa pessoa não sentiu nada, não percebeu nada? Como é que é possível? E a pessoa está lá, firme, determinada. Não sentiu nada, não percebeu nada, não aconteceu nada, a ayahuasca não funciona, não serve para nada. Bom, nós temos assim, de uma maneira um pouco simplista, mas muito direta, uma primeira percepção. Se não aconteceu nada, algo já aconteceu. Esse nada, que a pessoa relata. Então, é preciso olhar para isso com outros olhos, observar mais, questionar mais, para identificar o que está acontecendo, para trazer mais autoconhecimento. Mas se não aconteceu nada, alguma coisa aconteceu. Esse nada. Certo? E aí a gente começa a avançar. Bom, eu diria, fruto das minhas experiências, das conversas que eu tive com pessoas, das observações que eu fiz ao longo do tempo, que sempre ocorre alguma coisa. Sempre. Uma ou mais coisas. Porém, as pessoas não percebem. As pessoas não notam, as pessoas não se dão conta. E aí dizem, não aconteceu nada. Eu tive uma vivência com a ayahuasca, que eu tomei a primeira dose, era uma dose pequena já havia me adaptado a uma dose razoavelmente ideal. Conversei com a pessoa que ia oferecer, ela aceitou me dar uma dose menor também, tranquilo. Que eu tomei, e 2 horas depois não tinha acontecido nada. Mas não foi bem assim. Mas realmente, dos efeitos da ayahuasca, normais que começam a ocorrer a partir de uns 20 minutos depois que você ingere o chá, não tive nada. Não tive nenhuma alteração visual, nenhuma alteração auditiva, não vomitei, não tive diarreia, não tive baixa de pressão, não veio nenhuma teoria de conspiração maluca na cabeça, não. Eu fiquei ali tentando meditar, sentado, mantendo uma postura adequada. De vez em quando olhava, uma coisa ou outra, via alguém gritando, olhava para o que era, via alguém passando. Mas dos sintomas da ayahuasca, nada. E o tempo foi passando, fui estranhando, o tempo foi passando, fui estranhando. Daqui a pouco acenderam as luzes, ofereceram a segunda dose, e eu nunca tomei segunda dose, apagaram as luzes, nada. E aí começaram algumas coisas, aí eu comecei a perceber algumas coisas, daqui a pouco eu vi a terceira dose, e daqui a pouco acabou, e foi uma vivência fantástica. Mas o que eu percebi foi uma tranquilidade interior. Eu estava observando essas coisas todas, não estava preocupado, não estava com medo, não estava ansioso, não estava querendo sentir, não estava querendo ter visão, não estava querendo encontrar com alien, não estava querendo encontrar com mentor, nada. Eu estava ali tranquilo, mas muito mais tranquilo do que habitualmente. Muito mais. Então isso foi uma grande percepção. Então quando eu pensei, puxa, não aconteceu nada, não aconteceu. Entrar nesse estado equilibrado e tranquilo que aconteceu, observando no momento ali, quando começou isso? 15, 20 minutos entrou nisso. Então eu me mantive tranquilo. Tanto que aconteceram algumas coisas ao redor, para mim estava ótimo. Diferente de outras situações, em que eu me incomodava com a música alta do vizinho, um cara que batia a porta toda hora do banheiro, o outro gritando, pulando, passando por lá e para cá, segunda dose, terceira dose, quarta dose, quinta dose. Então,
coisas que normalmente já aconteciam. Então, na hora que eu fui pensar, não aconteceu nada, eu percebi essa mudança interior em mim, que não era tão diferente assim do meu dia a dia, mas era mais profunda. Então, alguma coisa aconteceu. Mas ainda assim, muitas pessoas não percebem isso, né? E não tem isso também, essa tranquilidade, essa paz toda. Legal. E continuam dizendo que não sentiram nada, não perceberam nada. E eu até acredito, realmente, que não tenho nenhuma desses sintomas, nenhuma desses eventos que normalmente acontecem, né? Audição, a visão, aquele calendoscópio todo, os mal-estar, coisa e tal. A pessoa não tem. Mas eu percebo, na maioria dessas pessoas, ou seja, aquelas que não entram nesse estado de paz e tranquilidade, que também não é notado, mas na maioria dessas pessoas, que elas perdem consciência. E ao perderem consciência, elas não se dão conta. É como você fica quando você dorme, né? Dá aquela cochilada. Você está num ônibus, ou está na aula, e depois você apaga ali, desliga. E quando você volta, você sabe que perdeu alguma coisa, mas você fica lá, né? Você estava no controle, você estava de olhos fechados. Então, ocorrem lapsos de consciência. E durante esses lapsos, algumas coisas acontecem. Uma das pessoas que primeiro me chamou a atenção, né, nesse aspecto, porque a gente conversou e eu trouxe para ela esses detalhes e ela não aceitou muito, ela levou um tempo ponderando ainda, foi que em determinados momentos, por alguma razão, que eu abri os olhos, eu fiz alguma coisa, eu olhei para essa pessoa e vi, observei, e eu vi a pessoa lá. Né, a gente tem, algumas pessoas fazem esse limpar, algumas pessoas fazem mudras, algumas pessoas mudam a posição, algumas pessoas agradecem. E eu disse, tá, mas tu fez tal coisa. Então estava acontecendo. Não fiz. Mas eu vi você fazendo. Não fiz. Não, se enganou, era outro. E a pessoa resiste no processo. Teve uma que foi engraçado, porque eu disse... pediu para ir ao banheiro umas 10 vezes, levantou a mão, chamou a pessoa para... Não, Luiz, eu não chamei ninguém o tempo todo, fiquei ali sem sentir nada, sem perceber nada, tu está enganado. A pessoa estava do meu lado. Levantou a mão 10 vezes, a pessoa veio, caiu no banheiro, mas foi no banheiro, tá, e a pessoa voltava. Por quê? Porque ocorrem esses lapsos de consciência, essa perda de consciência que pode durar de segundos a minutos, e quando a pessoa volta, a pessoa não sente a passagem do tempo, não tem essa percepção desses eventos e não se dá conta realmente e acredita que não aconteceu nada. Como tem casos muito mais graves, né? De pessoas que levantam, gritam, xingam, sentam e pronto. E depois a pessoa que está cuidando vem, está tudo bem, passou. Passou o quê? Não, a senhora levantou, gritou. Não, eu estava aqui quietinho o tempo todo, eu não fiz nada. Normalmente as pessoas mais experientes que cuidam, tá, tudo bem, deixam, né? Mais iniciante meio que confronta um pouquinho. Mas esse é um dos motivos, talvez o principal motivo. Essa perda de lucidez, essa perda de consciência, essa perda de passagem do tempo, né? Que as pessoas não notam. E por isso, por não perceberem, elas dizem, não aconteceu nada. Eu penso que isso é o grosso, é a maior parte das explicações. E algumas poucas pessoas que ocorre uma mudança de consciência, algo que às vezes é muito comum fora da ayahuasca, e que, por acontecer na ayahuasca, não significa muito, não passa despercebido, porque você já está acostumado fora. Eu vi um tempo atrás um relato da monja Coen, que ela participou de um ritual do Daime, muito tempo atrás, e ela disse que não aconteceu nada com ela, que ela se sentiu mais em si mesma. Mas que era uma situação que era muito comum para ela, então aquilo não chegou a ser muito significativo.
é um testemunho que a gente tem dessa situação. Eu digo que às vezes a gente tem já fora da ayahuasca uma atitude mental, uma atitude de consciência que vai para a ayahuasca, isso só se intensifica e passa como se não acontecesse nada, como se não mudasse nada. Mas, no meu entendimento, sempre ocorre alguma coisa, não tem como ser diferente. Você ingere o chá, você tem os efeitos. Efeitos que são muito variáveis, que não há garantia alguma de que aconteçam. De coisas que você ouve relatos dos outros que com você não acontece. E muitos que depois de algum tempo você nem quer mais que aconteça. Eu nem estou falando de diarreia, coisa e tal. Não. Mas, por exemplo, aquelas imagens em calendoscópio, por mim, passar por aquilo e não acontecer, ótimo. É uma perda de tempo a menos. Então a gente consegue se focar no que realmente interessa. Então essa é uma situação muito comum, eu diria até que muito angustiante, porque muitas pessoas, ao passarem por isso, se sentem frustradas. Eu esperava tanto. Cheguei aqui, essa merrequinha, isso eu consigo lá fora, meditando, coisa e tal. Muitas vezes o que você tem na ayahuasca são coisas que você tem em outras técnicas. Certo? Sem alguns dissabores da ayahuasca, como o sabor da ayahuasca, que é terrível, você tem outras técnicas. A meditação holotrópica, por exemplo, é um exemplo. Ela traz muitas vivências para a gente semelhantes à ayahuasca. Só que não é tão difundida, não está tão disponível. A meditação, a gente consegue atingir estágios na meditação que você atinge com a ayahuasca. Só que com a meditação, às vezes, você precisa de anos de prática. Na ayahuasca, muitas vezes, na primeira vez, você atinge aquilo. Mas também não há garantias que na segunda vez você vai atingir de novo. Ou que você vai mais além. Não funciona assim. Então eu entendo essas pessoas quando falam essas coisas, até por ter vivido, como eu relatei, mas que a gente precisa cuidado ao conversar com elas sobre isso, porque algumas pessoas aceitam esse feedback, aceitam esse retorno de informação e realmente buscam em si um processo mais profundo de autoconhecimento, Por que eu não senti nada e como é que eu estava verdadeiramente? Não houve alguma mudança interna e assim vai, as pessoas vão, um processo muito bom. E tem pessoas que se sentem agredidas, tem pessoas que se sentem ofendidas, tem pessoas que ficam inseguras por acharem que não sentiram nada, que não aconteceu nada, e que quando você oferece para elas essa informação, elas negam, elas brigam com você, elas ficam realmente indignadas, chateadas, às vezes furiosas por causa disso. Então é preciso muito cuidado, ao oferecer essa informação. Muitas vezes eu não falei nada, porque eu vi que a pessoa não ia aceitar, não tinha abertura para isso, então até sabendo de alguma coisa, de ter percebido alguma coisa, eu fiquei quieto porque sabia que não ia dar certo. Então a gente tem que tomar esse cuidado ao elucidar essas questões. Muitas pessoas vão realmente para a ayahuasca para autoconhecimento, e muitas pessoas vão dizendo que é autoconhecimento, mas não querem isso. Há um sentimento genuíno no fundo, mas a mente está resistindo muito. A mente está tentando manter o máximo de controle que ela puder, e ela nega, ela boicota de várias maneiras. Então, preciso cuidado. Certo, pessoal? Mais um bate-papo, então, sobre a ayahuasca. Mais um assunto, que instiga a gente, que realmente desperta um pouco da curiosidade, para a gente saber o que... Puxa, não acontece nada. Por quê?